nossas breves meditações, agora estudando ainda sobre esperança. E a pergunta desta noite é a seguinte: qual é o objeto supremo da esperança cristã? Qual é o objeto supremo da esperança cristã? Resposta: o objeto supremo da esperança cristã é contemplar a Cristo face a face em sua glória. O objeto supremo da esperança cristã é contemplar a Cristo face a face em sua glória. Nós acabamos de cantar, inclusive, o Salmo de número 11, que fala sobre ver o Senhor face a face. E uma verdade que nós devemos ter certeza que todos aqueles que conhecem a Cristo, que possuem a verdadeira fé e que possuem também a verdadeira esperança, certamente terão a graça de contemplar a face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, o seu bendito Filho. E essa é uma esperança que todos aqueles que conhecem o Senhor nutrem em seu próprio coração, e é uma esperança certa. Nós temos certeza de que um dia isso haverá de acontecer e nós aguardamos ansiosamente por isso. Se alguém que você jamais conheceu, imagine isso, né? Se alguém que você jamais conheceu realizar algo grande a seu favor, você não gostaria de conhecer essa pessoa? Você certamente teria interesse, né? Puxa vida, ela agiu em meu favor, fez algo tão extraordinário em meu favor, eu não a conheço, mas se tem uma coisa que eu desejo, é algum dia, de alguma forma, conhecer esta pessoa e contemplar a face do seu rosto. Esse desejo de conhecer alguém que fez algo em favor por nós é algo que é experimentado pelo povo de Cristo hoje e não era diferente no passado. Jó, por exemplo, ele acreditava que um dia ele haveria de ver aquele que era o seu Redentor. Se você olhar, por exemplo, o que diz a Escritura em Jó, capítulo 19, verso de número 25, vai nos dizer assim a palavra. Jó, capítulo 19, verso 25. Ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele tinha uma grande expectativa de que esse encontro fosse face a face. Ele vai dizer no versículo de número 27, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então veja que essa era a expectativa de Jó, de um homem que passou por dilemas os mais complicados nesta vida, mas ele tinha grande expectativa e certeza de que veria a face dele um dia. Nós, na nossa caminhada, irmãos, enquanto vivemos aqui neste mundo, nós vivemos neste mundo como falamos em várias ocasiões sobre fé. Nós vivemos neste mundo pela fé e não pelo que vemos, não é? Nos diz a Escritura, o próprio apóstolo Paulo nos diz isso em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, a palavra nos diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então nós vivemos de fato pela fé e não pelo que vemos e conhecemos nesta nossa peregrinação, enquanto aqui nós vivemos, nós conhecemos pouco ainda sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda que conheçamos Ele, conheçamos verdades acerca dele, ainda que experimentemos de Cristo, ainda assim tem muito ainda para conhecermos acerca do nosso Redentor. Nós o conhecemos pela fé, com o auxílio do Espírito Santo que em nós habita, pela palavra de Deus. E nós, enquanto caminhamos, não somente o conhecemos, mas estamos unidos a esse Cristo. Na nossa salvação, fomos unidos a Ele e agora, uma vez unidos a Ele, nós temos comunhão com Ele, ainda que Ele habite nos céus. Mas pelo Seu Espírito, nós também temos comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. E o fato, irmãos, de só vermos Cristo mais tarde com os nossos próprios olhos, um dia o veremos, isso não impede a nossa comunhão com Ele agora. Hoje, nós que fomos salvos,
o experimentamos. Nós nos regozijamos nele, agora por sua graça. Como diz 2 Coríntios 13:13, aquilo que nós chamamos de bênção apostólica, nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Deste Cristo que abunda de graça e superabunda de graça que é derramada em nós. Este Cristo que de fato tem uma graça que habita nele plenamente, como vai nos dizer o Evangelho em João capítulo 1, verso 14. O que é que diz João capítulo 1, verso de número 14? Deste Cristo, que superabunda de graça. Nos diz assim, João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nós que temos comunhão com Ele, nós que somos os crentes, recebemos graça ao receber o próprio Cristo. Quem nos diz isto é a própria palavra ainda em João, capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então nós temos, sim, uma comunhão com o nosso Cristo e desfrutamos dele, experimentamos deste bendito Salvador nesta vida, hoje. Uma comunhão maravilhosa que só desfrutam aqueles que possuem uma verdadeira fé neste Cristo que é o nosso Redentor. Ele habita em nós pelo seu Espírito. E este Cristo, então, que nós conhecemos, que nós temos essa bendita comunhão, ele é um Cristo que realmente possui uma graça que é peculiar a ele. Nós precisamos entender isto. Cristo ele possui uma graça peculiar, única. O que é que aconteceu com Cristo? Nós sabemos à luz da verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele encarnou neste mundo. Ele se fez carne, não é? A encarnação de Cristo envolve a união do Filho eterno de Deus com a natureza humana. Ele possuía, como nós, corpo e alma. Um homem, de fato, ele se fez carne. Ele foi sujeito ao Senhor, Deus o Pai, ele se submeteu a esta condição. E a glória de seu Evangelho permanece ligada de forma íntima à sua identificação como Deus e também como homem pleno. A glória dele é vista tanto na sua humanidade como na sua divindade, na própria pessoa do Cristo. Ele exalta e revela isso nele. Somente uma pessoa assim, sendo plenamente Deus e sendo plenamente homem, poderia então salvar os pecadores da condenação eterna. Então, este Cristo, ele foi o Cristo que se colocou nesta condição para a salvação do homem. Pensemos também no Cristo que no que Cristo veio fazer e no que ele faz agora à direita do Pai. Veja, ele morreu, ele encarnou, viveu entre nós, mas ele hoje também não somente se revelou como um sacerdote, morrendo e entregando-se no nosso lugar, mas ele é aquele que hoje também está à destra do Pai e intercede por nós. Este é o Cristo que nós conhecemos, que encarnou e que hoje, entronizado à destra do Pai, está lá, plenamente divino e plenamente humano, agindo em favor do seu povo, agindo sempre em favor da sua igreja. E este é o Cristo que nós conhecemos. E este é o Cristo que nós aguardamos com grande expectativa um dia contemplá-lo. E ele é de fato glorioso. Conhecer então Cristo, tanto nesta condição dele, da sua vida, sobre quem ele é e bem como a sua própria obra, é algo que deve nos estimular. O conhecimento de Cristo não é algo indiferente a nós. Não podemos pensar que procurar conhecer mais o nosso Senhor seja algo que não tem nenhum tipo de proveito. Buscar se debruçar, entendendo mais sobre quem ele é algo de fato proveitoso. O estudo é importante. Mas o conhecimento, então, acerca de Cristo, o conhecimento de sua obra, da sua morte e ressurreição em nosso favor, estimula em nós alegria indescritível e também um amor ao nosso Salvador. Sobretudo pelo que ele fez em nosso favor.
E essa alegria que nós desfrutamos e essa adoração, então, que nós rendemos a Ele, só serão satisfeitas plenamente quando nós o contemplarmos face a face. Podemos não ter isso completo agora, mas teremos um dia. Completo, sim. Um dia nós seremos recompensados. Nós um dia desfrutaremos disso. Nós contemplamos Jesus em sua beleza, pela fé hoje, de acordo com o seu estado, tanto de humilhação como de exaltação. Isaías 53 fala sobre a humilhação deste Cristo, o servo sofredor. Contemplamos a sua beleza ali, em se sujeitando e em morrendo em nosso lugar, pelos nossos pecados. Cristo justo pelos injustos. Mas também contemplamos a sua beleza em sua exaltação, como o Salmo 110 canta e declara e nos ensina que Ele é rei. Reina sobre o mundo em geral, no seu reinado essencial, e sobre a igreja de Cristo, no seu reinado mediatorial. Ele governa o mundo e tudo que no mundo há, Ele governa a sua igreja em particular. Ele é este rei que tem uma beleza que é sobremodo elevada. Então, na vida de Cristo, nós contemplamos a beleza de sua vida repleta do Espírito. Cristo era um homem cheio do Espírito, no contexto do ódio dos seus inimigos, a animosidade do mundo contra ele e também na sua exaltação. Nós contemplamos tudo isso pela fé, como nos é ensinado pela própria Escritura Sagrada. Nós vivemos pela fé e não por vista. Mas uma coisa que nós devemos ter certeza, irmãos, é que a fé se transformará em visão. A esperança cumprida será ver o Rei face a face em sua beleza celestial. Este Cristo, que possui um tipo de beleza física que faz justiça não só à beleza de sua santidade, mas também ao fato de ele ser a imagem invisível do Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. A beleza dele também é revelada nisto, na sua santidade e por ser ele a imagem visível do Deus invisível. Quem nos diz que ele é isto é a própria palavra em Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E é interessante que o salmista, no Salmo de número 45, ele vai falar sobre uma beleza que há neste rei que hoje está, de fato, exaltado. Se você olhar o salmista no Salmo 45, até nas nossas devoções familiares, junto eu e Cíntia, nós meditamos neste salmo um pouco. Salmo 45, que vai falar sobre um noivo que é rei e a sua noiva, que é a igreja. Cristo é o rei ou noivo e a igreja, a sua noiva. Ele vai dizer assim, o salmista, no Salmo 45, verso 2, diz assim a palavra: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. O salmista, ele vai ligar a beleza do rei, que é Cristo, à beleza da sua própria santidade. Veja o que vai dizer os versículos 6 e 7. Diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. De maneira geral, como vai dizer o estudioso, o Salmo manifesta um adorável tom trinitário quando diz: o Pai unge o Rei Jesus com óleo de alegria, que aponta, que representa o Espírito Santo. Ele, então, é este, como nos é revelado no Novo Testamento, ele é aquele em quem se encontra a plenitude de graça e ele era pleno do Espírito, o nosso Senhor
Jesus Cristo, ele é um rei único. Ele é um rei único e eterno, de beleza radiante e de posse incomparável do Espírito Santo. Este é o nosso Redentor. E quando nós olhamos então para o Novo Testamento, especialmente em 1 Pedro, capítulo 3, versos 2 a 3, vai nos falar sobre uma visão de Cristo associada à nossa esperança. E ele vai falar isso com muita clareza, o apóstolo João. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Veja que ele vai falar sobre a visão de Cristo ligada à nossa esperança. Ele vai dizer o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, liga a visão maravilhosa que teremos de Cristo com a esperança que nós nutrimos. Então, o que nós devemos entender, irmãos, é que um dia nós teremos nossos corpos glorificados. Este dia haverá de chegar, nós experimentaremos isto, e perfeitamente imunes à corrupção que nós sofremos, à decadência e à morte. Cristo já possui este corpo, nós ainda não. Mas nós sim, um dia desfrutaremos. E nós teremos então sua própria esperança. Sua própria esperança foi cumprida na ressurreição, ele ressuscitou, tendo seu corpo glorificado, e nós temos também essa mesma esperança. Nós temos uma esperança de que nosso corpo corruptível será um corpo, então, transformado em um corpo que não será mais corruptível. E nós desfrutaremos disto, na vinda de Cristo. Quando o nosso corpo se unirá novamente à nossa alma, aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, seu corpo se unirá à sua alma mais uma vez e então terá o seu corpo glorificado, pleno, como o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E teremos a graça de contemplarmos o nosso Senhor. Contemplarmos o nosso Senhor. A rainha de Sabá, ela ouviu falar sobre a glória de Salomão. Ela ouviu falar, e isso fez com que ela tivesse um interesse muito grande, então, de saber, então, e de contemplar essa glória. Ela não ficou satisfeita, irmãos, com aquilo que ela ouviu a respeito da glória dele. Ouvir somente a respeito da glória de Salomão para a rainha de Sabá não foi suficiente. O que ela desejava, então? O que o coração dela desejava, ela precisava ver a sua glória. Nos diz 1 Reis, capítulo 10, versos 4 e 5. 1 Reis, capítulo 10, versos 4 a 5. Ela desejava ver sua glória, diz o texto assim: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela viu a glória de Salomão e ficou como que impressionada pelo que seus olhos contemplaram. Agora, imagine você. Imagine, irmão, como será para aqueles que desejam contemplar a Cristo. Como a glória que nós um dia contemplaremos com os nossos olhos será incomparavelmente maior do que a glória que a rainha de Sabá contemplou ao ver ali Salomão e tudo aquilo que ele possuía. Aqueles então que foram salvos por Cristo e que têm uma bendita esperança não estarão satisfeitos somente em ouvir acerca desta grandiosa glória que é vista na face de Cristo. Nós desejaremos ardentemente ver isto com os nossos próprios olhos. É isto que aspiram os verdadeiros crentes. É isso que nós realmente queremos um dia, desejamos um dia desfrutar.
É por isso que nosso coração deve também palpitar. Todo crente desejará isso. Todo crente vai aguardar um dia contemplar o seu Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, vai nos falar o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Será o desejo do crente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O desejo é de contemplar o próprio Cristo. Veja, irmão, então, se a rainha de Sabá pôde dizer que a glória de Salomão ultrapassou muito o relatório que recebeu, o que diremos nós quando contemplarmos a glória de Deus revelada na face de Cristo? O que nós conhecemos hoje, irmãos, não se compara com o que nós conheceremos na glória, quando contemplarmos face a face e, como diz João, seremos como Ele é. Um dia, irmãos, nós obteremos tudo aquilo que a nossa alma tanto aguarda. Um dia nós estaremos com nosso Senhor para todo sempre. Então, como disse no início, qual é o objeto supremo da esperança cristã? Resposta: o objeto supremo da esperança cristã é contemplar a Cristo face a face em sua glória. Amém. E aqui, irmãos, nós concluímos nossa meditação desta noite, que isso possa arder no nosso coração e que desejemos de fato contemplar o nosso Senhor. Nós um dia o contemplaremos e isso será maravilhoso. Vamos então orar.